bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. A troca de ideias, a reflexão crítica constitui o próprio DNA do canal, sua pedra angular. O mês de abril de 2020 fica para a história, um mês onde o cenário econômico, saúde pública, mundial e política deixaram sua marca. Ministro que sai discutindo com o presidente, ministro que sai alegando problemas de ordem de intervenção no cenário político. Essas questões, hoje vamos conversar com o Márcio Rodrigues, professor universitário, mestre em Direito, hermenêutica, palestrante, autor de livros, especialista em Direito Público. Como vai, Márcio? Tudo bem, professor Fábio Anderson, né? Estou bem. Foi uma semana realmente conturbada, com muitas novidades, em especial no cenário político. Tivemos aí, né, essa questão envolvendo o Sérgio Moro, envolvendo o presidente da República, né, a exoneração a pedido do Sérgio Moro e todas as questões que foram levantadas ali durante essa exoneração, esse pedido de exoneração. E aí vem, né, temos outras questões que acabam sendo interligadas a essa questão principal, que é essa questão de quem deve substituir o Moro, então. Né? Eu acho que nós temos aí uma questão complexa e uma questão que deve se observar a natureza do quadro técnico, né? E não questões que possam ser voltadas a interesses de natureza pessoal, amizades ou coisas desse tipo. Maravilha, professor Márcio. Uma questão que o Sérgio Moro, ao sair, colocou foi a interferência da Polícia Federal, supostamente, de fato tem que ser apurado, acho que com um grande rigor, por uma questão republicana, pelo Supremo Tribunal Federal, que envolve uma discussão de um ministro de Estado e de um presidente da República. O presidente da República tem autonomia, por certo, para nomear e para exonerar os seus ministros. Neste critério de nomeação, algum critério constitucional deve ser observado ou ele tem liberdade para escolher quem ele quiser do seu ciclo de amizades, independente de maior ou menor conhecimento técnico, Márcio? Bom, né? Se trata aí de um cargo, que é um cargo de livre nomeação e livre exoneração, né? O chamado cargo de confiança. Está ali no artigo 37 da Constituição Federal, essa possibilidade, né, de nomeação de cargos comissionados dessa maneira, né? Uma livre nomeação. Porém, o que é livre? O que é realmente, né? Eu acho que uma grande questão é a questão ética e moral, porque, embora, né, a legislação não proíba que você possa levar a cargos públicos pessoas de sua relação pessoal, né, no sentido de amizades, porque a gente tem toda a questão, né, com relação a parentesco, ser esposa, ser marido, ser, né, parente consanguíneo ou afim, primeiro, segundo, terceiro grau. A gente tem toda aquela questão do nepotismo, toda uma legislação para evitar que isso possa acontecer. Né? Eu me lembro uma vez, vendo uma matéria no Jornal Nacional a respeito do nepotismo, perguntaram para um determinado prefeito de uma cidade pequena do interior a respeito do porquê que ele nomeava tantos parentes, né, para cargos chaves da administração, e ele simplesmente responde, né, com um versículo bíblico, Mateus, primeiros os teus. Né? E aí você vai perceber que há, né, uma confusão entre o que é a coisa pública e o que é pessoal. Né? Um cargo como, por exemplo, né, o ministro da Justiça, um cargo, por exemplo, como superintendente da Polícia Federal, depende, né, basicamente, de questões que são questões de natureza técnica. Temos ou não condições técnicas de preenchimento daquele cargo? Porque, né, o cargo é de livre nomeação e livre exoneração do presidente da República, mas, né, como se diz, é presidente da República. A República é res pública, é coisa pública. Então, né, não é aquele cargo, ele não é um cargo que pertença àquele indivíduo que está na qualidade de presidente. Né? Esse cargo é um cargo que pertence, né, à coisa pública. Então, né,
vai se prestar contas ao povo a respeito do que se faz. Então, tecnicamente falando, você tem que levar em consideração questões de experiência, né? Então, é óbvio, nem todo mundo teve experiência de ser ministro na vida. Mas vamos olhar a qualificação técnica. Tem mestrado, tem doutorado, tem livros publicados na área, por exemplo, o ministro da Justiça. Ele tem alguma coisa publicada, algum trabalho, né, em termos de segurança pública, algum trabalho em termos, por exemplo, de proteção à fronteira, né? Como esse indivíduo chega a esse cargo? A mesma coisa é a superintendência da Polícia Federal. Eu não posso, né, colocar como superintendente da Polícia Federal o indivíduo com quem eu tenha relações de amizade íntima, né, de frequentar a minha casa, eu frequentar a casa dele, né, e aí nós temos uma confusão entre o pessoal e o institucional. E aí vai que numa dessas visitas, estou lá tomando meu whiskyzinho com o presidente da República, e ele pergunta: e aí, Márcio, como é que vai a questão, né, da investigação do caso, né, da Marielle lá no Rio de Janeiro? Na história recente da política brasileira, já tivemos uma experiência do Poder Judiciário impedindo a posse de um ministro por questões não republicanas. É bem verdade que o Bolsonaro voltou atrás na primeira indicação dele e indicou uma outra pessoa já com uma aceitação política e jurídica muito maior, que tem uma bagagem. Mas, partindo, hipoteticamente, ele tivesse mantido a indicação primeira dele, haveria alguma ferramenta jurídica que pudesse haver um questionamento sobre isso, Márcio? Sim, sim, Fábio. Eu acredito que nós poderíamos propor aí uma ação popular. Por quê? A ação popular ela visa anular atos lesivos, dentre outras questões, lesivos à moralidade administrativa. Então, novamente, nós teríamos as mesmas questões de impedimento de posse do presidente Lula, de impedimento de posse, por exemplo, de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho, em razão do quê? Em razão da questão de moralidade. Em que sentido? Né? Legal, eu não vou discutir. Ele tem um cargo de livre nomeação, livre exoneração. O presidente tem a total competência de nomear e exonerar esses cargos. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Porém, a questão é uma questão moral. Né? Até que ponto, né, eu nomear um ministro da Justiça que terá na sua pasta, né, sob a sua subordinação, a Polícia Federal, né, até que ponto é moral a nomeação desse indivíduo, no sentido de que ele poderá, né, passar informações, inclusive de investigações em curso, para o presidente da República, e que isso pode vir até mesmo a prejudicar o curso e o andamento de uma investigação. Imagine você, por exemplo, se Dilma Rousseff tivesse tido esse tipo de ingerência na Polícia Federal. Não é que, né, se vai elogiar o governo XYZ, mas é uma hipótese. Se Dilma consegue ter ali, né, o acesso às informações de todas as operações da Lava Jato, o quanto de crime não poderia ter sido escondido em razão, né, dessas informações privilegiadas? Aí você recebe a informação privilegiada, passa para alguém de sua confiança, avisa lá o Lula que amanhã vão fazer na casa dele uma busca e apreensão. Então diz para ele se desfazer de documento, se preparar, ó, e tem condução coercitiva. Então você vai perceber que a Polícia Federal não poderia cumprir o seu papel. Então, um ministro da Justiça com relação de longa prestação de serviço à família do presidente da República poderia, de certa maneira, ter uma gerência na Polícia Federal, e claro, óbvio que ele teria, porque a Polícia Federal está ali ligada ao ministro, hierarquicamente, né, subordinada ao Ministério da Justiça, e aí você teria acesso a informações, passaria essas informações ao presidente e questões que possam envolver, né, indivíduos que sejam próximos ao presidente ou o próprio presidente,
né, não seriam investigadas de maneira adequada ou seriam as investigações prejudicadas por esse tipo de acesso. Importante o papel independente da Polícia Federal, porque é ela que vai buscar os elementos que futuramente vão lastrear o inquérito e vão permitir a persecução penal para que o magistrado dê a sentença justa, que não seja com viés político partidário. Nesse sentido, qual o papel da Polícia Federal, estadual, em âmbitos estaduais também e municipais, na investigação e no trato da coisa pública, para fiscalizar também questões que desafiam a licitude e a moralidade pública? O papel da Polícia Federal ele é fundamental, né? A gente tem ali na Constituição Federal, no artigo de número 144, né, a divisão de atribuições, né, dos diversos entes de segurança pública. Então, nós temos a figura da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, né, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Guarda Municipal. Então, cada um tem um plexo de competências, né, a serem executadas nas suas atividades, né? Então, cabe à Polícia Federal, né, quando se envolve, em especial, crimes, né, que tenham ali como lesados, né, a União Federal, autarquias federais, fundações públicas federais, né, ou mesmo no âmbito de empresas públicas federais ou, né, pessoas jurídicas da qual o Estado ele tem algum tipo de participação, cabe a apuração, né, desses atos lesivos. Então, a Polícia Federal hoje ela é essencial na questão da corrupção a nível, né, federal e, né, uma corrupção que possa envolver esses entes já citados ou pessoas, né, naturais, servidores, né, federais, né, ou pessoas que, né, demandem, né, foro, né, diferenciado no que tange a julgamentos, né, deputados, senadores, né, dentre outros atores do cenário político. Então, é demasiadamente importante que a Polícia Federal ela tenha a sua independência, ela tenha a sua autonomia para realizar o seu papel principal, que é o de polícia judiciária, né? Então, nesse sentido, ela vai buscar as investigações e vai buscar também o cumprimento de ordens de prisão, mandados de busca e apreensão, quando emitidos por uma autoridade judiciária competente. Então, nós vamos perceber, dentro desse contexto, que uma polícia federal forte e independente é essencial para que possamos manter as instituições funcionando de maneira adequada, no sentido de, né, em havendo apuração de ilícitos ou a realização de auxílio à prestação jurisdicional, que essa polícia possa desempenhar o seu papel. Márcio, eu quero agora ouvir você aí para suas considerações finais. Ok, em primeiro lugar, agradeço, né, o convite a participar, né, desse debate nesse honrado canal, né, com tão honrado debatedor, né, já tivemos a oportunidade de debatermos em cenário acadêmico, mediante palestras, mediante outras atividades acadêmicas. É sempre um prazer, né, estarmos juntos. A única coisa que eu tenho como uma consideração final é deixar sempre, né, uma mensagem de otimismo. A ideia não é criticar, né, pela crítica, né? Quando se um operador do direito ele resolve manifestar a sua opinião, é sempre uma opinião pautada, né, num conhecimento técnico, num conhecimento jurídico. Eu acho que os ânimos eles andam muito exaltados, as pessoas elas estão muito extremadas, né? Tudo aquilo que é opinião que não lhe agrada parte para a violência verbal e até mesmo, né, para a violência física, né? Pedir aí um mundo, né, com mais compreensão. A Constituição é muito clara sobre a liberdade de expressão, né? Então, vamos
evitar, sempre que possível, né, as ofensas verbais, as ofensas, né, e no que tange ao tema em si, eu espero, né, que o presidente, me parece pelas notícias de hoje, ele colocou a cabeça no lugar, embora haja também uma proximidade, o quadro que passará a ser ministro da Justiça, um quadro técnico, né, com longa experiência, e desejo toda a sorte do mundo ao novo ministro no desempenho de suas atividades, né? E com relação à Polícia Federal, esperamos, né, uma decisão também já tomada, né, mas que, se o judiciário for acionado, que o Poder Judiciário possa utilizar da melhor maneira possível dos critérios de hermenêutica, dos critérios legais, para tomar a melhor decisão para o país. Ok? Muito obrigado a todos. Dá um like aí se gostou, né? Se inscreve no canal e acompanha as próximas novidades. Márcio, antes de encerrar, eu queria só... Você também está participando do YouTube para poder difundir ideias, reflexões. Compartilhe o seu canal para a gente aí. Sim, eu estou lá no canal Professor Márcio Rodrigues Oliveira. Estamos trabalhando ali com pequenas pílulas jurídicas, né, sobre direito civil, processo civil, direito constitucional, consumidor, né? Então, dá um pulinho lá no canal Professor Márcio Rodrigues Oliveira, se inscreve, assista os vídeos, dê o like, né, e estamos juntos, né, nas próximas, lá no meu canal, no canal, né, do Globaliza. Estamos juntos sempre, né, e abertos a qualquer dúvida, qualquer tipo de assunto que possamos opinar. Um abraço a todos, até a próxima. E não esquece de deixar aí o seu joinha e se inscrever no canal. Muito obrigado, Márcio, a todos também que assistiram. Eu espero a participação de vocês. Deixe o seu comentário, a sua crítica. A sua crítica é sempre construtiva. A gente não busca aqui o consenso, que todo mundo concorde. Eu acho que a reflexão, ela possibilita que nós possamos avançar num novo degrau do conhecimento. Muito obrigado.